Graças a Deus, meus amados, que bom nós estarmos aqui juntos. E hoje eu queria falar sobre contemplar ao Senhor nos momentos de incerteza. Nós sabemos muito bem que a nossa vida é uma vida que nos reservam muitas incertezas. Sabemos que o nosso dia a dia, ele sempre nos traz situações difíceis. E hoje nós estamos passando num momento tremendamente incerto. Vivemos aí a pandemia do coronavírus. E sabemos também que isso tem trazido muitas preocupações para todos nós. E tem um texto da Palavra de Deus que eu gostaria de compartilhar com você, que demonstra exatamente a história de um homem que, num determinado momento do seu relacionamento com Deus, ele passa também um momento muito difícil. Trata-se do profeta Isaías. E eu convido você a abrir a sua Bíblia, lá em Isaías capítulo 3, do verso 1 e 3, que fala sobre a visão de Isaías e o seu chamamento. Diz assim a palavra do Senhor: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. As abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Nós sabemos que o reinado do rei Uzias simbolizava segurança e prosperidade para o povo de Israel. Mas num determinado momento da história, o rei Uzias, ele morre acometido de lepra. Para o povo de Israel, isso foi uma tremenda tragédia. Para Isaías, que era um servo do Senhor, um profeta, também foi uma tragédia. E logo em seguida, nós vemos Isaías tendo uma experiência com Deus. E não é assim a nossa vida? Quando nós, por exemplo, vivemos pensando que estamos em total segurança, e algo de repente aconteceu com Isaías. E acontece comigo e com você. Quando nós olhamos, por exemplo, a experiência de Isaías, pensa comigo, tendo um rei, tendo alguém no qual ele confiava, alguém que era símbolo de toda segurança, de repente morre de lepra por uma desobediência. O caos se instala, a insegurança se instala. Olhando para os nossos dias de hoje, até o mês de janeiro, fevereiro, nós vivíamos, talvez aqui no Brasil, numa aparente segurança, não é isso? Mas de repente nós poderemos dizer que no ano da pandemia do coronavírus, algo acontece, a insegurança toma conta das nossas vidas, assim como tomou conta do profeta Isaías. Pensando nisso, eu queria trazer você a uma reflexão. Será que essa insegurança que muitas pessoas estão passando hoje, porque você encontra com as pessoas na rua, as pessoas estão com medo, as pessoas estão inseguras, as pessoas não querem sair de casa. Às vezes alguém encontra comigo: pastor, eu estou passando uma aflição muito grande, eu estou com medo. Isso é resultado de uma insegurança. Mas quando nós vivíamos antes do coronavírus, será que a nossa segurança era tão segura assim? Se nós olharmos para o que acontecia no mundo e continua acontecendo antes do coronavírus, quantas guerras o mundo tem passado, quantas catástrofes tem ceifado
vidas e mais vidas, deslizamentos, acidentes, engarrafamentos, acidente de toda ordem tem tomado conta da sociedade. Em 2019, 1.100 pessoas morreram de gripe. Você sabia disso? Antes do coronavírus, 1.100 pessoas no Brasil morreram de gripe em 2019. Nós tivemos também em 2019 47 mil mortes por assassinato. Pais de famílias que saíram de casa e não voltaram. Filhos que saíram e também não voltaram. Crianças que foram estrupadas e mortas. Olha quanta insegurança, mas nós não percebemos. Nós tivemos em 2019 350 mil mortes por infarto. Olha quantas famílias se sentiram inseguras em 2019. Nós tivemos 12.362.000 mortes no mundo inteiro, uma média de 117 mortes por dia de toda a natureza. Sem contar os tsunamis, os terremotos e tantas coisas que trazem insegurança. Mas isso não era perceptível. E aí eu pergunto, mesmo antes do coronavírus, nós poderíamos dizer que nós vivíamos numa sociedade insegura. O coronavírus veio apenas ressaltar isso. Veio apenas trazer esse medo a todos nós. Mas a grande verdade, antes mesmo dessa pandemia se instalar, muitos pais de famílias, muitas mães de famílias, famílias inteiras passaram por momentos muito difíceis. E aí eu pergunto para você, como devemos viver diante das incertezas da vida? Porque daqui a pouco a pandemia do coronavírus passa. Mas será que o ser humano continua seguro? Será que nós continuaremos seguros diante desse cenário que o ser humano vive? Eu acredito que não. Mas, dentro desse texto do profeta Isaías, ele nos dá uma direção de como vivermos um momento histórico de apreensão. E principalmente no momento que nós estamos vivendo, esse momento do coronavírus, esse momento que as pessoas estão com medo de sair de casa, esse momento onde as pessoas estão com medo de serem contaminadas, com medo da morte. Mas a morte sempre rondou a vida do ser humano. A brutalidade, a falta de insegurança sempre rondou a vida do ser humano. E aí Isaías nos ensina algo muito interessante, porque ele diz que no ano da morte do rei Uzias, ele viu o Senhor. Ele contemplou o Senhor. Então nós podemos dizer que no momento de incerteza, o caminho é contemplar o Senhor. Contemplar o Senhor nos momentos de incerteza. E eu digo para você, meu querido, que está nos assistindo, que está ouvindo esta palavra, não tenha medo, mas contemple ao Senhor, porque a contemplação tem poder, e nós podemos certamente olhar para o texto, quando diz no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as vestes de suas abas enchiam o templo, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Naquele momento, a experiência de Isaías mudou muita coisa na vida dele. Ele contemplou, ele viu o Senhor, Deus se tornou conhecido de Isaías pela experiência. Isaías passou a dar atenção à presença do Senhor. Meu querido, minha querida, eu quero dizer uma coisa para você. O que a Bíblia nos ensina, o que a palavra de Deus nos ensina, é que no momento de incerteza,
nós precisamos buscar contemplar o Senhor, ter uma experiência com o Senhor. Isaías, ele, nesse momento, onde ele tem essa visão, onde ele está com o coração totalmente tomado por amargura, por medo, ele consegue contemplar a Deus. Mas, olhando essa experiência de Isaías, eu fui levado até o Salmo 27, versículo 3 e 5. Abra sua Bíblia e nos acompanhe nessa leitura. O salmista diz assim: ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar, repita comigo, contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Pois no dia da adversidade, Ele me ocultará no seu pavilhão, no recôndito do seu tabernáculo me acolherá e levar-me-á sobre uma rocha. Meus amados, o salmista está dizendo uma coisa, que as incertezas fazem parte da vida. Quando ele diz, ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. O salmista aqui nesse verso 3, ele está dizendo, ou fazendo uma reflexão entre a dualidade da incerteza com a fé. Ele está dizendo que a incerteza, as lutas, as dificuldades vão estar ao nosso redor, mas ele dá uma receita. Ele diz que a fé pode vencer isso. A única coisa que vence a nossa incerteza, o nosso medo, é a nossa fé, é a nossa confiança no Deus Todo-Poderoso, e o salmista sabe muito bem disso, quando ele fala que se levantar um exército contra ele, o coração dele não vai se atemorizar, ou seja, ele não será envolvido por uma atmosfera de medo. E ele diz assim, se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. O salmista está dizendo, olha, mesmo que a incerteza venha, a minha fé vai ficar de pé. A dualidade, incerteza e fé, sempre estará presente na sua vida e na minha vida. A incerteza, o medo, faz parte da vida. Essa pandemia do coronavírus é apenas uma etapa a mais. Mas se nós olharmos nosso dia a dia, antes dessa pandemia se instalar, o ser humano já vivia numa incerteza muito grande. O medo, ele foi protagonista de muitas famílias. As incertezas fazem parte da vida. Guarde isso no seu coração, meu querido. Mas assim como o salmista disse, que ainda assim terei confiança, é que qualquer incerteza que se abata sobre a sua vida, você precisa confiar em Deus, precisa continuar confiando em Deus. E nós podemos ver também o salmista dizendo que uma fé determinada proporciona a contemplação de Deus. Quando eu e você temos uma fé determinada, essa fé nos leva, pela experiência, a contemplar a Deus. A fé determinada, como diz o salmista, é aquela fé que mesmo que estoure uma guerra, mesmo que eu tenha uma situação difícil, eu não deixarei de confiar em Deus.
E uma fé determinada me proporciona contemplar o Senhor. Tanto é que no versículo 4 ele diz assim: uma coisa peço ao Senhor, e a buscarei. Ou seja, a minha determinação é buscar a Deus, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. A melhor resposta para os temores da igreja na época atual, para os temores da vida do ser humano, é a determinação de contemplar o Senhor, a determinação de ter uma experiência com o Senhor, ainda que todas as coisas ao nosso redor não estejam bem, eu possa continuar confiando, buscando. Isso vai gerar em mim a oportunidade de contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. O salmista estava dizendo do templo, e hoje nós sabemos que o templo do Espírito Santo somos nós. E nós podemos muito bem, na nossa contemplação, na nossa meditação, começar a ouvir a voz de Deus, começar a ouvir a beleza que é ter uma fé inabalável em Deus, mesmo nos momentos difíceis. Meu querido, não tenha medo não, faça aquilo que precisa ser feito, obedeça às autoridades naquilo que as autoridades estão dizendo que precisa ser feito, cuide-se, não se exponham, mas uma coisa é certa, o principal é confiar no Senhor, é buscar essa contemplação. Isaías teve uma visão tremenda, e o salmista fala também sobre essa confiança que ele tem em Deus, de estar presente confiantemente, buscando a face, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. A melhor resposta aos temores que desviam a atenção da igreja, a melhor resposta que nós podemos dar para que a atenção da igreja não seja desviada é justamente contemplar e meditar em Deus. Quando isso acontece, meus queridos, nós não somos atemorizados por aquilo que está acontecendo ao nosso redor. O nosso coração se enche de alegria por aquilo que Deus está fazendo, por aquilo que Deus é. E o profeta Isaías, depois que contemplou o Senhor, ele foi tocado profundamente, e aquilo que era medo se tornou em glória de Deus para ele. E eu queria falar para você que contemplar a Deus nos dá segurança na adversidade. Quantos de nós já passamos adversidade? Hoje o mundo inteiro passa por adversidade. As pessoas estão trancadas em casas. As igrejas, elas não estão podendo se reunir nos cultos celebrativos, até mesmo para ajudar o combate à transmissão do coronavírus. Isso é justo. Eu e você precisamos fazer a nossa parte. Mas eu quero dizer uma coisa para você que está me assistindo: não tenha medo. Faça a sua parte e confie no Senhor, contemple o Senhor, busque o Senhor. No versículo 5, o salmista diz o seguinte: pois no dia da adversidade, Ele me ocultará no seu pavilhão, e no recôndito do seu tabernáculo me acolherá, elevar-me-á sobre a rocha. Quando nós contemplamos o Senhor, isso nos dá segurança nos dias da adversidade. Olha o que o salmista fala:
pois no dia da adversidade, Ele, o Senhor Deus, me ocultará no seu pavilhão. Pavilhão, sabe o que é? É uma proteção. É um lugar que Deus tem reservado para nós. É o consolo que Ele dá no coração daquele que está aflito. E eu quero dizer para você que está nos assistindo, contemple a Deus, porque é Ele que vai te dar segurança. O salmista diz assim que no recôndito do seu tabernáculo, ou seja, Deus tem um cantinho muito especial para mim e para você. Esse é o sentimento do salmista. Quando nós confiamos no Senhor, quando nós exercemos a nossa fé nos momentos de tribulação, é esse o sentimento do nosso coração, que Deus está trazendo sobre nós proteção. Ele está trazendo proteção sobre os nossos sentimentos, sobre os nossos medos. Ele vai trocar os nossos medos por segurança. Ele vai trocar os nossos medos por uma fé inabalável. Sabe por quê? Porque daqui a pouco tudo isso passa. Mas as adversidades, elas continuarão. E diz assim, olha, me acolherá, elevar-me-á sobre uma rocha. Deus não quer nos deixar na insegurança. E eu quero dizer para você, lance o medo fora. Confia no Senhor. Ele vai tirar o medo e a insegurança do seu coração e colocar paz. Nós, como igreja, fomos chamados para, nesse momento que estamos vivendo, levar essa mensagem de esperança. E você que nos ouve, está com o coração angustiado, eu quero te dizer que a contemplação ao Senhor é o remédio para tudo isso. Tire os olhos do medo e coloque os olhos no Senhor. Tire os olhos das circunstâncias e coloque os olhos naquele que pode cuidar do seu coração. E nós podemos dizer que no ano da pandemia do coronavírus, é uma excelente oportunidade para contemplarmos o Senhor com toda a intensidade. Do jeito que Isaías, no ano da morte do rei Uzias, contemplou o Senhor, nós podemos dizer que no ano da pandemia do coronavírus, eu contemplei o Senhor. Fique os seus olhos em Deus, olhe para Ele com muita admiração, com muito desejo, com muita fome, seja testemunha da glória de Deus no meio do caos. É tempo de você, guarde isso, meu querido, guarde isso que eu vou dizer, é tempo de você profetizar coisas boas, é tempo de você profetizar obediência, é tempo de você profetizar milagres. Nós estamos orando para Deus cessar essa praga, e nós cremos que Deus pode fazer isso. É tempo de nós percebermos com inteligência as vozes do caos. Tem muita gente propagando caos, ajudando que o medo seja disseminado. Não, nós, igreja do Senhor, sabemos que nós não olhamos para as circunstâncias, mas olhamos para o nosso Deus. No ano que o coronavírus chegou no Brasil, passa pelo mundo, é hora de nós contemplarmos ao Senhor, fazermos tudo o que temos que fazer, mas contemplarmos ao Senhor. E isso vai trazer intimidade, proximidade. E eu duvido a você que aquele que está íntimo de Deus, eu duvido que não tenha o seu coração guardado. Não seja marcado pelo medo, mas pela experiência
e o poder da contemplação. Eu quero orar com você. Você que está em casa nos assistindo, eu quero orar com você. Você que está com medo, eu quero orar com você. E eu quero dizer que o Espírito Santo de Deus vai te alcançar nesse momento onde você está. Eu quero dizer que o caminho para vencer as incertezas da vida é olhar para Deus firmemente, é desejar a presença de Deus, é olhar para Ele, é contemplar e ver e sentir a presença de Deus no teu coração, na sua vida. Feche seus olhos e vamos orar. Deus, nós apresentamos ao Senhor, Pai, esta família que está nos assistindo. E em nome de Jesus, ó Pai, nós profetizamos agora que todo medo seja lançado fora. Nós profetizamos, Pai, que no lugar desse medo, Pai, está surgindo um desejo de te conhecer, um desejo de contemplar a tua face. Assim como o profeta Isaías, assim como o salmista, declarou a importância, Pai, de contemplar o Senhor nos momentos de adversidade. Nós hoje estamos declarando, Pai, que também estamos olhando para o Senhor no momento de adversidade. E nós queremos abençoar essa família que está nos assistindo. E que em nome de Jesus, todo medo, toda incerteza seja lançada fora e que abra espaço, Senhor, no meio da família, no meio desse coração, para Jesus Cristo entrar e, Pai, junto com Ele, entrar a sua paz. Em nome de Jesus nós oramos, amém. Jesus disse: deixo-vos a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Que o amor de Jesus esteja contigo, que a salvação de Jesus esteja na sua casa, que o milagre de Jesus aconteça. Fique com Deus. Amém.